Fala galera, bem-vindos a mais um Parada Nerd. E hoje a gente vai falar de ninguém mais, ninguém menos do que o Maioral. O Lobo foi criado no início da década de 80, em 1983. Ele foi inserido na revista Omega Man 3. Ele foi criado por Kate Giffen e Roger Slifer. Inicialmente ele foi introduzido de uma maneira assim bem despretensiosa, assim. Ele tinha uma aparência meio que esquisita, né? Ele foi baseado na banda de rock Kiss, né? Por conta da pele branca, né? E as marcas negras no rosto, né? E no corpo, enfim. Mas no Lobo, inicialmente, a gente pode pegar aí 3 origens que foram criados para ele ao longo do tempo. Nessa inicial de 83, a gente tem um Lobo mais ameno, né, onde ele não era tão visceral e nem tão sanguinário como a gente conhece ele hoje. O planeta natal dele era chamado de Velórpia, onde ele tem a raça dele extinta por uma outra espécie alienígena que se chamavam Piscions. Mas ainda assim ele trabalhava como caçador de recompensa e tal. Ele tinha uma origem um pouco mais, vamos dizer assim, digna para um personagem que estava mais para, digamos assim, um herói anti-herói do que tanto anti-herói, né? Já para meados da década de 80, né, a gente tem uma inversão aí de valores por conta de uma série chamada Crise nas Infinitas Terras, onde houve um apocalipse geral dentro do universo da DC Comics. E depois dessa crise a gente tem um Lobo que foi repaginado de uma maneira a ter uma tendência mais trash e também bem mais violenta e sanguinária, que foi uma reformulação feita pelo próprio autor que criou o Lobo, que é o Kate Giffen, e ele foi realmente plantado dentro dessa realidade abissal e completamente louca pelos autores Alan Grant e Simon Bisley. O roteiro absurdamente louco do Alan Grant e a arte sensacional do Simon Bisley, né, que essa dupla conseguiu criar várias HQs do Lobo que hoje são referência e fazem parte dessa construção aí que a gente tem do Lobo. Dentre elas a gente pode citar aí O Último Kizarniano, onde você tem uma visão bem abrangente da história dessa segunda versão do Lobo, onde você vê também que ele agora já está trabalhando para outra organização, né, porque ele começa no início da década de 80 trabalhando para o Omega Man, e nessa versão ele já está trabalhando para a Legião, que é uma equipe comandada pelo Vildox II, que é um descendente do Brainiac, e é um dos únicos personagens da DC Comics que já conseguiram derrotar o Lobo, além do Superman, que houve certos embates entre eles a partir de umas certas HQs aí ao longo do tempo. A gente tem também outras relações onde conta a história do Lobo de uma maneira mais abrangente, conta como ele exterminou a raça dele, porque nessa segunda versão a raça dele é exterminada por ele mesmo, que na adolescência ele constrói escorpiões assassinos, se eu não me engano, e que acabam dizimando toda a raça dele, só sobrando ele. Porém, nessa HQ do Último Kizarniano, o Lobo é contratado para encontrar um foragido, né? E que ele acaba descobrindo que é um foragido da própria espécie dele, onde ele acaba se decepcionando por não ser o último Kizarniano propriamente dito, como diz o título, né, da história. Outra coisa legal também de você abordar é que o Lobo, na sua segunda versão, ele já tem uma outra referência, né, onde até o nome do planeta dele é mudado, né, ele nasceu em Kizarnia e não em Velórpia, como na primeira versão. Enfim, mas é uma revista realmente que eu aconselho para vocês, O Último Kizarniano. É uma revista super engraçada, cheio de loucuras, trash, piadas absurdas e cenas de violência viscerais. Eu recomendo realmente para vocês. Outros exemplos de HQs que eu também aconselho a vocês muito: Lobo vs Papai Noel, onde o Lobo é contratado pelo Coelhinho da Páscoa para matar o Papai Noel.
É uma história realmente também muito louca, mas muito engraçada também. Outra que eu também aconselho é O Lobo Está Morto, onde é uma história que um outro caçador de recompensas é contratado para matar o lobo e ele consegue matar o lobo. Porém, o lobo acaba indo pro céu e ninguém consegue suportar o lobo lá, então eles mandam o lobo pro inferno e também ninguém suporta o lobo no inferno, então eles mandam o lobo pra terra de novo porque o negócio tá brabo. Nessa construção, meio que Chuck Norris, né? A gente tem um personagem aí que não pode morrer, né? E dentro dessa base, transcende muitos personagens da DC, o lobo acabou sendo um personagem meio que cult, né? Ele se transforma num personagem cult pra galera que curte uma coisa mais diferente, um quadrinho mais diferenciado, que não seja naquele esquema tão, né, centralizadinho da DC Comics e tal. E é por isso que o personagem acabou criando esse certo carisma para os fãs, né? O lobo ele acabou virando um ícone cult, né? Infelizmente, com o passar do tempo, a gente tem aí como última referência boa de lobo era a HQ Lobo Sem Limites, foi uma das últimas HQs lançadas pro lobo, né? Mas teve que ser cancelada por conta de problemas com o roteirista, problemas com o roteiro, que a empresa não estava aceitando porque já estava excedendo um limite de violência ou de mensagens que, não, enfim, a empresa da DC Comics não queria passar para os fãs. E acabou sendo cancelada com o tempo, infelizmente. A gente tem agora a terceira referência do Lobo, que é a terceira versão do Lobo, que infelizmente desagradou muitos fãs aí, que é a versão dos 952, onde o lobo se encontra de uma aparência mais magra, com um topetinho meio Edward do Crepúsculo, e eu acho que isso, por conta disso, desagradou muitos fãs. Você tem aí um lobo que perdeu todas as características que os fãs amavam, né? Porque a segunda versão do lobo é a versão que, pra mim, é a primordial, né? Você tem um lobo que foi construído com padrões de meados dos anos 80, que é a jaqueta de motoqueiro, a moto com várias caveiras e tal, e isso tudo constrói o personagem lobo de uma maneira excepcional. Você já vendo ele por esses padrões que foram criados agora para os 952, você vê uma tentativa da empresa de se renovar, só que de uma maneira fraca, de uma maneira meio que, vamos dizer assim, covarde. Porque você tem a proposta de tentar fazer com que o lobo... olha, esse lobo que vocês conhecem já há 20 anos não serve, tá? Então, esse aqui que é o original, então usem esse aqui agora. Poxa, isso é uma coisa que pra mim não serve, não, como pretexto não serve, mas enfim, né? Agora indo para filmes e falando de coisa boa sobre esse personagem, infelizmente o Lobo nunca teve um filme lançado para cinema. Houve até uma proposta do The Rock, do Dwayne Johnson, fazer o personagem do Lobo, mas infelizmente nunca saiu do papel. A Warner Brothers nunca quis investir realmente nesse personagem para o cinema, porque a Warner tem esse rabo preso, digamos assim, né, com personagens que ela não aposta muito, que não sejam Batman e Superman, né? Enfim, aí o projeto acabou desanimando e acabou morrendo, né? Mas houve um trabalho muito bom realizado por fãs de um estudante de cinema que conseguiu uma parceria com os dois criadores do Lobo, que é o Kate Giffen e o Roger Slifer, onde ele conseguiu dirigir, criar, roteirizar e filmar um fanfilme baseado na história Lobo versus Papai Noel, que é muito legal, é muito bem feito. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. É muito legal mesmo. Infelizmente não tem numa qualidade muito boa, porque é um filme até bastante antigo, mas vale a pena, é uma história muito bem engraçada, muito boa. Eu recomendo para vocês. Já na década de 90, o Lobo veio aparecer inicialmente no desenho do Superman, onde ele é contratado para caçar o Superman, assim como também na Liga da Justiça, onde no episódio onde o Superman é morto, né, ele
o Lobo aparece sabendo que o Superman já como diz, ele bateu as botas, né? Então ele tá ali para substituir o Superman na maior cara de pau de todas, no melhor estilo, o Maioral. A gente tem ele de volta agora em Justiça Jovem, onde ele também é contratado para caçar um outro alienígena, né? E ele acaba enfrentando aí a Batgirl e a Moça Maravilha. E, obviamente, agora falando de games, a gente não pode, obviamente, esquecer do game Injustice, onde o Maioral faz a sua participação ali marcante, onde ele também é contratado para exterminar toda a Liga da Justiça. E no final mostra lá os crânios de todos os membros da Liga da Justiça que ele caçou, e com frases também fenomenais que ele fala, eu nunca dou um golpe errado, né? Enfim, entre outras frases, né, que ele diz pro Batman, que ele diz pro Superman, enfim. Gente, agora, para esse vídeo, para vocês terem um pouco de ciência de como é que foi essa questão do Lobo pós-crise, eu vou sortear a revista Crise nas Infinitas Terras, para vocês entenderem como é que foi esse apocalipse da DC Comics. Para quem quiser entender um pouco disso, essa relação aí, né, que mudou o universo da DC Comics, né? Essa capa aqui maravilhosa, desenhada, pintada pelo mestre Alex Ross, né? E eu vou estar sorteando essa revista aí para vocês também dessa vez, beleza? Façam a mesma coisa que fiz do Coringa, gente. Compartilhem, curtam a página, enfim. Digam aí o que vocês acharam. Se vocês já conhecem as revistas do Lobo, o que vocês acharam, se vocês leram. Enfim, gente, comenta aí, compartilha, beleza? Gente, agradecer para vocês também, que galera que está compartilhando, as páginas do Facebook estão compartilhando aí o nosso vídeo, o pessoal do Batman Cômico, dos Mosh Fandub também. Valeu, galera, até a próxima.